Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Peçamos a ela, nossa Mãe querida, para que interceda por nós nesse dia e que nos ajude a ser plenamente de Jesus, onde quer que estejamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho é Marcos que nos narra no capítulo 3, versículo de 7 a 12. Vamos encontrar Jesus fazendo os seus prodígios e até sendo reconhecido, pelo demônio como o Filho de Deus. O Filho de Deus. Até o diabo reconhece Jesus como Filho de Deus e não nega isso. Atualmente, mas nosso assunto hoje vai ser um pouco diferente. Atualmente nós estamos escutando essa expressão reformas na igreja, que a igreja está passando por uma reforma. Bom, eu até concordo que realmente precisa fazer uma reforma na igreja, Mas que tipo de reforma a igreja de Jesus hoje está precisando? Aí é que está aí o problema, Bom, reforma na igreja, lá no Vaticano, na Cúria, parece que alguma coisa realmente precisa ser mudada, Alguma coisa, não tudo. Mas com esse título de reforma da igreja, me parece que tem malandros se aproveitando para fazer baderna na Igreja Católica. Vocês sabem que para o bom andamento da minha missão, eu preciso do apoio da minha igreja, das autoridades da minha igreja. Vocês sabem, Eu preciso de apoio das autoridades da igreja para que eu possa viajar, possa falar das mensagens de Nossa Senhora. Eu preciso do apoio. Claro que com os meus pronunciamentos, eu vou perdendo esses apoios em muitos lugares. Quase que já não tinha, vou acabar ficando só, Mas eu vou para o meio das praças, não tem problema. Se os padres e alguns bispos fecharem as portas, eu ficarei como Jesus, pregando à beira da praia, debaixo das árvores, no fundo dos quintais, onde tiver almas para falar. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Eu não posso sufocar a verdade às custas de uma falsa caridade. É isso que eu aprendi com Nossa Senhora. Então, muitos amigos dizem assim: Pedro, é melhor a gente deixar quieto, não falar essas coisas, porque sabe como é que é? Mexer na igreja é complicado. Não estou mexendo em ninguém. Eu estou defendendo Jesus. Então, essas reformas, por que eu escolhi hoje esse tema de reformas na igreja? É porque tem gente que está envolvida nessa reforma, que está querendo promover uma espécie de... A gente aqui na Bahia costuma chamar de baderna, Baderneiro, Parece que tem uns cabos meio baderneiro aí. Autoridade mesmo da igreja. Estão querendo bagunçar dentro da igreja de Jesus. E isso é muito grave. Talvez você ache grave o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo aqui é a verdade, Então agora, dia 13 de janeiro de 2018, chegou uma notícia, outra, Já até tenho comentado aqui, outra notícia. A notícia diz assim, eu vou até ler aqui, A igreja alemã abre oficialmente a campanha para estabelecer algum tipo de reconhecimento eclesial para casais homossexuais. Após o apoio aos divorciados a voltarem a se casarem, dados pela encíclica Amoris Laetitia, promovido pelo cardeal Walter Casper, com a tentativa de preencher as lacunas a cada ano maior do ranking dos fiéis, reduzindo o nível da demanda de doutrina e moral, agora são procurados novos caminhos. A última declaração a esse respeito
é do vice-presidente da Conferência Episcopal Alemã, Monsenhor Franz Joseph Bond, que pediu um debate sobre a possibilidade de abençoar as relações homossexuais, porque ele acredita que nessas relações há muita coisa de positivo. Essa nova iniciativa é, de fato, a continuação de uma entrevista concedida pelo cardeal Reinhard Marx, presidente da Conferência Episcopal. Marx, além de ser um dos conselheiros mais ouvidos pelo Papa atual, pelo Papa Francisco, faz parte do C9, a comissão de cardeais encarregados de estudar a reforma da Igreja e da Cúria. Quer dizer que a reforma que estão propondo da Igreja é para isso também? Porque esse cardeal aqui faz parte, né? Faz parte do grupo, né, do C9, que é uma comissão encarregada de estudar as reformas da Igreja e da Cúria. E esse cardeal que está propondo, né, também esse tipo de mudança. Então, será que esses cardeais esqueceram da Bíblia? Aliás, não, eles não esqueceram. É porque lá também agora estão dizendo que a Bíblia não é para a gente se apegar muito, não. Quer dizer, com esses hereges falando essas besteiras na igreja, aí aparece o maluco do presidente lá da Bolívia, o Evo Morales, que agora colocou um projeto de lei, que essa lei vai começar a valer daqui a um ano e pouco, onde vai ser proibido ler a Bíblia. Aí o sujeito lê as mensagens de Anguera e diz, isso é mentira. Mas isso está nas profecias de Anguera, né? Nossa Senhora faz profecias acerca dessa situação de que os homens iriam agir para impedir a ação da igreja, né? Leis seriam criadas para isso, está lá nas profecias. Mas as pessoas já achavam que era uma piada. Mas esse Evo Morales, né, que não tem moral nenhuma para fazer uma coisa dessa, o que os católicos e os cristãos devem fazer é usar a ferramenta do Velho Testamento. Ou seja, bater o joelho no chão e não vai pedir misericórdia para Evo Morales, não. Faz como os profetas do Velho Testamento, que batiam o joelho no chão e pedia a Deus justiça, e Deus fulminava logo com a bandidagem. É isso que a gente tem que fazer. Rezar, pedindo a Deus, Senhor, estão querendo nos proibir de falar de Ti. Esse cabra está fazendo isso, aí, daqui um dia, outro país faz a mesma coisa, depois chega o Brasil, né? Chega o Brasil. Por isso que é importante você, que está me assistindo, ter cuidado em quem você vai votar para ser presidente do Brasil esse ano. Entende? Porque esses candidatos a presidente aqui no Brasil, que é ligados a Evo Morales, que anda dizendo que Evo Morales é uma bênção, que é uma beleza, que é um homem de exemplo, esse aí também pode fazer a mesma coisa. Entende? Esses presidentes que são ligados ao Fórum de São Paulo, isso é armadilha para o planeta Terra. Então, para você ter cuidado. Entende? Nós precisamos rezar muito, porque se dá poder a quem não tem, Deus acaba tendo esse problema. Mas o que é que tem a ver isso com a reforma da igreja? Isso mexe com Deus. Quer dizer, até agora, a gente não viu, né, uma manifestação maciça da igreja, da nossa igreja católica, em relação a isso. Há uns gatos pingados em cada canto do mundo. Mas os padres, as conferências episcopais deveriam se ocupar em defender Jesus, em defender a doutrina, e não defender essas heresias que está aqui, como na Conferência Episcopal Alemã, né? A igreja na Alemanha vai se acabar, porque o católico não vai concordar com isso, a igreja vai ter que se rachar. Vai precisar de um racha aí, porque quem é que vai ficar atrás de herege?
Quem é que vai ter coragem de assumir e dizer assim, não, eu estou fora, entende? Porque no momento que um padre, por exemplo, disser eu não concordo, aí o bispo da sua diocese vai botar ele para fora. Mas eu penso que no momento em que um padre defende a doutrina e ele é colocado para fora, esse botar para fora para Deus não tem validade nenhuma, viu? Porque só tem validade se ele fez algo errado e não pode mais assumir suas funções sacerdotais. Mas se ele está defendendo a doutrina, um padre, por exemplo, que disser lá na conferência episcopal alemã, eu não dou bênção para homossexuais. Se o bispo dele expulsá-lo da igreja, ele pode tranquilamente continuar celebrando missa. Porque essa expulsão para Deus não tem validade nenhuma. Agora, se fosse ao contrário, quem tem que ser expulso são esses bispos da conferência alemã. Alguém deveria tomar providência. Mas como tomar providência? Se o próprio sujeito é do grupo do C9, o grupo que foi escolhido lá no Vaticano para fazer as reformas da igreja. Aí nessa reforma da igreja, aí vai entrando a agenda global, vai entrando, e nessa agenda global tem a destruição da igreja, a Eucaristia, né? E logo adiante vão dizer que a Eucaristia não é presença real, é apenas simbolismo, igual os protestantes falam. Esse é o plano. Deixa eu dizer logo aqui para vocês. Esse é o plano. Aí você vai dizer, mas Pedro, você acha que isso vai vir da Igreja Católica? Exatamente. Vai vir de dentro da Igreja Católica. Não de católico, mas de picaretas que estão dentro da igreja. Entende? Essa coisa da Eucaristia, perseguição a sacerdotes fiéis, não é os protestantes que vão fazer, não. São pessoas ligadas a esse grupo que está promovendo esse tipo de reforma que eu estou te mostrando aqui da Igreja Católica. Então, vão se unir, né? Esses bispos que concordarem vão se unir para fulminar com quem estiver na frente. Agora vem fulminar com Pedro Regi. Venha para cá dizer o que eu posso e o que eu não posso. O que o católico precisa é abrir a boca e falar a verdade. Não tem medo de ninguém. Seja ele quem for. Quer dizer, a Bíblia condena o pecado. É o único, atenção, único pecado na Bíblia, único, não tem dois não. O único pecado na Bíblia que é chamado de abominável é o pecado do homossexualismo. Ou seja, a relação de pessoas do mesmo sexo. Aí vem um país inteiro, a Conferência Episcopal Alemã, alguém dessa conferência propôs que já tinham liberado a comunhão para quem vive em pecado mortal. Aí vem propor dar uma bênção. Aí eu convido o meu bordão, né? Saia pela porta do fundo, não faça vergonha para nós. Então essas reformas que estão propondo na igreja têm o dedo do demônio. Esse tipo de reforma, ferindo a doutrina da igreja, já começaram a dizer que os ensinamentos de João Paulo II e Bento XVI podem ser esquecidos, não tem mais validade. Aí eu vou e digo sem medo, palhaços quem fala isso. Vem falar com Pedro Regi, que a doutrina que João Paulo II ensinou e que Bento XVI ensinou não tem validade. Fala para mim. Vem dizer aqui na minha cara. Não façam vergonha a Jesus. Jesus morreu na cruz. Não merece essa miséria que estão fazendo com ele. E se fosse uma coisa vinda das seitas, até que a gente se assustava. Ou melhor, a gente não se assustava, né? Mas vindo de dentro da própria igreja, aí eu volto para as profecias de Nossa Senhora de Anguera. Nossa Senhora de Anguera, que existe uma falsa igreja dentro da igreja católica. Ou seja, dentro da igreja de Cristo entrou uma falsa igreja. A fumaça do demônio entrou dentro da igreja católica. Deus não está feliz, Nossa Senhora não está feliz com estas chamadas reformas. É porque o nome reforma é uma coisa bonita, né? Eu vou reformar minha casa. Bom, aí parece uma coisa bonita. É igual a uma lei que normalmente tem, agora não me recordo o nome, né? O decreto presidencial, né? Os presidentes criam um decreto presidencial e que não precisa passar por votação, parece, no Congresso. E aí eles encaixam dentro desse decreto um bocado de brechinha
para poder fazer malandragem. É isso que está acontecendo, infelizmente, dentro da nossa Igreja Católica. Quer dizer, com esse nome bonito de reforma, claro que tem que barrar os malandros, os vagabundos, os ladrões que roubam o dinheiro nosso, que a gente doa para a igreja. Claro, lá dentro do Vaticano estava, não sei se tem ainda alguns ladrões, mas tinha muitos ladrões. Esses precisam, teve até bispo que foi preso, padre que foi preso por estar roubando dinheiro lá no Vaticano. Concordo, ladrão não tem que ter negócio de chance de coisa não. Ladrão tem que ser tratado como ladrão, como diz Bolsonaro, esse candidato a presidente que tem aí. Ladrão tem que ser tratado como ladrão. Isso aí pode ser religioso ou leigo, é ladrão, acabou. Tem que dar chance para malandro, não. Agora, querer fazer duas coisas boas dentro da reforma e aplicar o golpe, isso aí chama-se golpe religioso, né? Então, querer dar golpe para poder encaixar coisa do demônio dentro da igreja, a doutrina de Jesus só pode mudar, ele só pode mudar no papel, porque no coração daqueles que têm fé, eles não vão mudar. E você que é católico, presta bem atenção. O povo tem internet e não se importa em pesquisar. O povo tem internet, tem um celular na mão, poderia sentar pelo menos durante uma semana, todo dia também é demais. Durante uma semana você sentar 1 hora e meia, fazer uma pesquisa, né? As reformas da igreja, o que está acontecendo com a igreja, as mudanças, né? Os avanços que não agradam a Deus, essas coisas, está tudo aí, para quem quiser ler. E não é coisa, não é conversa, porque você, Pedro, isso não é conversa na internet, não. Isso aqui são sites oficiais. São sites oficiais, católicos, que estão noticiando. Então a gente fica vendo essa coisa terrível acontecendo e o católico fica deitado em berço esplêndido e não fala nada. Aí os políticos começam a tomar ousadia também, entende? Vê a autoridade do Vaticano dizer que a Bíblia não se apegue muito não, que isso aí não tem prova de que Jesus falou. Aí o Evo Morales disse, bom, já que é assim também, eu vou proibir aqui que lê a Bíblia no meu país. Uma autoridade da igreja dá ousadia para falar um negócio desse. E não é autoridade piabinha, não. Entende? Por exemplo, o provincial, o líder mundial dos jesuítas, a congregação do Papa Francisco, andou dizendo um bocado de heresia, falando contra a Sagrada Escritura, etc. O Walter Casper, que é um teólogo, que para mim não tem valor nenhum, para Pedro Regi aqui, né? Walter Casper, que aparece nas profecias de Anguera, esse cardeal. Aparece nas profecias de Anguera em 2005. Walter Casper é aquele o autor do livro, onde fala que Jesus não é filho de Deus, que os milagres de Jesus são fantasiosos. Ele que está por trás também dessa baderna dentro da Igreja Católica. Se os católicos tomassem um pouco de vergonha na cara, botava esses cabas tudo para fora da igreja. Assim como querem botar os políticos, né, corruptos para fora, deveria também botar para fora da igreja esses líderes religiosos que querem acabar com a doutrina de Jesus, que querem ferir Jesus e acabar com a Igreja Católica. Antes o demônio agia de fora para dentro. Agora o demônio colocou, a coisa foi dentro da igreja, está agindo de dentro para fora. Aí agora é complicado para você barrar esse estrago. Mas a Igreja de Jesus, a verdadeira Igreja de Jesus, esta ninguém destrói. Agora, o grande problema é que o católico, na sua grande maioria, vive a ignorância religiosa. Para ele, tanto faz. Ele não sabe o que é doutrina, ele não sabe, ele não entende, porque não lê, não pega o catecismo. Eu não sei não sei ainda por que não já mudaram esse catecismo, né? E o catecismo é cheio de verdade, as verdades da doutrina estão lá no catecismo, assinado pelo Papa João Paulo II. Aí o cabo vem dizer que os ensinamentos de João Paulo II podem ser esquecidos. Aí já está dizendo para nós que vão
mudar o catecismo para querer. Vão tirar do catecismo, da Bíblia Sagrada. Daqui um dia eles vão inventar uma lei proibindo imprimir Bíblia Sagrada, até falando sobre o pecado dos homossexuais. Agora, atenção. Eu e você não tem direito de condenar a pessoa que é homossexual. É como eu já disse aqui na catequese. Eu já recebi cabo aqui na minha casa que não me disse que era homossexual. Mas Pedro Régio, um caba da roça, não é besta. Esses cabas aí, até pelo andar, o jeito que anda, eu já percebo logo que o caba é. Pois chegou aqui na minha casa. Aqui desse lado aqui, eu vou apontar para tudo. Minha sala está ali, ó. E sentou na minha mesa. E eu dei comida. Entende? Agora, se comportou 100%. O sujeito se comportou 100%. Mas eu percebi, esse caba, essa Coca-Cola é Fanta. Mas eu fiquei na minha. Aqui na minha casa, só não entra se chegar aqui 2 mulheres agarradas e 2 cabas machos. Se chegar aqui, eu boto para fora no cabo da vassoura. A casa é minha, quem manda sou eu. Pronto. Agora, se o caba vem aqui, se comporta, não faz nada de errado, aí tudo bem. Eu não vou condenar essa pessoa. Agora, se chegar mostrando o pecado dele do portão para fora, viu, companheiro? Aqui na minha casa não entra não. Aqui na minha casa entra coisa de Deus. O demônio fica lá fora. Então reza pela igreja. Alguém pode até dizer, eita, Pedro hoje fez crítica à igreja. Não estou fazendo crítica a nada. A igreja de Jesus está aqui no meu coração. E ninguém tira. Agora eu estou aqui defendendo o evangelho e dizendo que isso que a Conferência Episcopal Alemã está fazendo merece punição. Mas quem vai punir? O Vaticano? Não. O Vaticano não vai punir nada. Lá não se pune mais nada. É por isso que a baderna vai se espalhar pelo mundo. Porque todo mundo fala as besteiras, as heresias e ninguém faz nada. Aí fica aquela coisa, essa árvore daninha do demônio que vai crescendo na igreja. Porque antigamente, quando a gente tinha um problema na igreja, a gente ia ao bispo, se o bispo não resolve, a gente vai subindo de instância, né? E às vezes tinha casos que chegava até Roma. Agora alguém da Alemanha vai poder mandar uma carta para Roma para reclamar? De quem? Se lá está na agenda da reforma, essas coisas estão lá, incluído lá. E quem está dizendo é matéria, não é Pedro não, viu? Estudar todas as possibilidades. Há uma profecia de Anguera em que Nossa Senhora profetizou que homens casados irão celebrar missa. Disseram que Pedro Régio era doido. Eu já expliquei aqui na catequese. Mas existe também dentro dessa reforma, já existe também essa possibilidade. E vai começar, segundo as informações, aqui pelo Brasil. 2019, o Sínodo Pan-Amazônico, onde irá se debater a possibilidade de homens casados serem ordenados para celebrar a Santa Missa. Olha a profecia de Anguera se cumprindo. E com isso, vamos caminhando neste vale de lágrimas. Que Deus nos abençoe, que Jesus salve a sua igreja das mãos daqueles que parecem não querer a salvação dos fiéis. Se esta catequese vai desagradar alguém, que desagrade. Eu não nasci aqui para fazer a vontade de ninguém, nem agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar Jesus. Prefiro morrer sozinho do que morrer com a multidão, concordando com ela quando ela está errada. Prefiro morrer só, mas defendendo a verdade. Deus abençoe. Amanhã a gente se encontra.